Ouça agora mais um podcast do canal Preparação Crítica, dissertando e debatendo diversos assuntos dentro da área da preparação e do sobrevivencialismo para você. Apresentado por Matheus Carcará, Daniel De Luca e Fernando Zimmermann. Olá, meus amigos do YouTube, bem-vindos a mais um programa Preparação Crítica, o Hangout aqui no YouTube e o podcast para a galera ouvir aí só em áudio. E hoje nós estamos aqui com Matheus Carcará, com a nossa equipe, e Daniel De Luca, que vão se apresentar aqui para vocês. Olá pessoal, sou o Matheus Carcará, sou jornalista e aventureiro aqui de Minas Gerais. Estamos aí para contribuir com o que a gente puder. Olá pessoal, sou o Daniel De Luca, tem um canal no YouTube, vai lá, dá uma olhada, Sobrevivencialismo Alfa, canal sobre sobrevivencialismo e preparação, ok? E eu sou Fernando Zimmermann, do canal Sobrevivente Urbano, que está presidindo aí esse podcast para vocês hoje. Qual o assunto será? O que eles têm que eu não tenho, relacionado ao que? A preparação em comparação aos americanos e brasileiros, já que lá a preparação parece ser muito mais prática e do jeito que a mídia nos apresenta as situações, né, que aparecem lá com relação à preparação, parece que eles são muito mais preparados e tem até uma cultura muito mais introduzida dentro da preparação que os próprios brasileiros. Aí eu pergunto aqui aos meus colegas, o que vocês acham dessa situação? Realmente parece que é mais, para vocês, na visão de vocês, parece que os americanos têm mais essa cultura da preparação, têm uma facilidade maior dentro dessa área de criar uma preparação da área da sobrevivência? Eu acho assim, sim e não. Porque se você for pegar, assim, por exemplo, um sertanejo que mora lá na região mais árida aí do Nordeste, aquela pessoa era totalmente preparada para viver tudo que aquela região agreste lhe apresentar como obstáculo. Por outro lado, se você for pegar uma coisa média, que seria assim, habitantes de áreas urbanas, por exemplo, pegar um americano típico e um brasileiro típico das grandes metrópoles, aí pode ser Curitiba, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, por aí vai, Recife, não interessa. Você tem aí, sim, uma certa diferença, porque o americano, ele parece que está exposto, já vem de um histórico de exposição a grandes eventos que podem trazer ali prejuízos e mortes, né? Tanto eventos naturais como furacões, terremotos, né? Quanto também guerras, atentados terroristas, né? Coisas que o Brasil, pelo menos por enquanto, estaria salvaguardado, até pela nossa irrelevância internacional nesse sentido político, né? Mas o que eu vejo é que o brasileiro, ele tem... Eu gostaria até de falar, isso é um tema que é polêmico, eu acho que aqui a gente tem uma coisa que pode ser uma bênção e, ao mesmo tempo, uma maldição, que é a questão do brasileiro ter aquele jeitinho, a política de valorizar a malandragem. Isso, no dia a dia, na estruturação de médio e longo prazo da nossa sociedade, é uma praga. Isso acaba com a nossa ordenação, com a forma das coisas funcionarem, mina sistematicamente o funcionamento das nossas instituições, sabe, das coisas como deveriam funcionar, o trânsito, o transporte público, sabe, isso vai minando a gente. E talvez no apocalipse, na última vírgula da existência humana, isso pode até ser uma vantagem, porque seria um jeito de negociar com poderes desiguais. Por exemplo, gente que tem poder de fogo, né, e você usa a malandragem, a expertise. Mas eu acho que chegariam poucos até isso, né? Daniel, na tua visão, eles têm mais facilidade de preparação? Com certeza, eles têm mais facilidade de preparação por ter mais acesso a equipamentos, até mesmo o histórico de vida deles, da sociedade que eles vivem, já tem
um histórico que já vem de antes de preparação. E uma coisa que o Matheus falou sobre, comparando entre o nordestino com eles, uma coisa é você se preparar para a escassez de comida, outra coisa é você viver na escassez de comida. Você já está acostumado com aquela miséria ali, porque o pobre brasileiro nem se compara com o pobre americano. Essa é a questão. Mas, então, tendo por base aqui, como o amigo Matheus falou, e você falou, Daniel, ou seja, eles têm uma facilidade maior para preparação, de fato. Só que a nossa realidade é muito mais dura que a deles. Então, teoricamente, nós deveríamos estar introduzidos até tão quanto eles dentro da questão de preparação e sobrevivência. Porém, como o Matheus citou, aqui parece que tudo vai mais pelo jeitinho brasileiro e mais pela malandragem de obter vantagem, né, em cima das coisas, do que uma própria independência de preparação. Seria quase como sempre a pessoa estar esperando obter uma vantagem, nesse caso governamental, talvez, né? Ou seja, sempre dependente de alguém, sempre tentando obter vantagem, nesse caso, por exemplo, como se o governo nos devesse tudo e nós devêssemos depender somente dele. E os americanos, nota-se, né, os norte-americanos, que eles não têm tanto essa dependência e nem vontade de ter essa dependência. Eles gostam de se garantir muito. Olhando essa situação, esses dois pontos, talvez isso não seria uma coisa de cultura, por exemplo, já introduzido uma cultura, aqui no Brasil a gente tem essa cultura da malandragem, da espera, para não dizer ovelha, literalmente, que depende do governo, a gente já foi educado dependendo do governo, e eles, ao contrário, como o Matheus ali relaciona, já tem uma situação muito de catástrofe, já são muito visados, né, internacionalmente, com questão de guerras e ataques terroristas, e até mesmo que também muitas regiões lá também tem catástrofes naturais com frequência. Será que é essa divisão, essa criação dentro da cultura que talvez tenha nos prejudicado? A gente foi adaptado a gente foi adaptado não, né? A gente foi acostumado a ficar sempre na dependência e eles já foram acostumados a ficar na independência. E no caso, a gente está tendo agora talvez uma dificuldade muito grande de tirar esse paradigma que já está na cabeça de todo mundo, que é ficar sempre esperando pelo benefício governamental, esperando que durante uma situação o governo vá nos salvar e nós não temos que ter atitude nenhuma. Vocês já seria isso uma questão de cultura, do jeito que foi criado já, coisa de muito tempo atrás, talvez? Cada país tem a sua cultura, né? A gente foi acondicionado a isso, a essa dependência do governo, a dependência, por exemplo, nós crescemos estudando em escola que sempre ouvimos, estuda para você ter um emprego legal. A gente foi sempre acostumados a estudar para a gente trabalhar para os outros, não para a gente trabalhar para nós mesmos, para a gente ter algum negócio. Então, o sistema brasileiro, a cultura brasileira, já condiciona a gente desde pequeno a essa dependência do sistema. Como, não, Daniel, assim, corretíssimo. Outras culturas também têm a sua por exemplo, China, Japão, são tudo. Você pega essas culturas, você contrasta com os Estados Unidos, tu vê uma diferença enorme de conceito, de pensamento da população. Mas no Japão, por exemplo, eles têm até uma cultura de preparação, né? Eles já são, porque tem, e muito Japão, mais forte que os Estados Unidos. Historicamente, ele está em cima do local que é o contraste de terremoto, né? Contrastado por terremoto. Estão numa região em cima de um lugar que aliás, estão numa ilha praticamente, né? Então, então eles parece que já têm uma educação praticamente direcionada para a sobrevivência. Afinal de contas, eles, apesar que em algumas situações, como foi, teve o acidente nuclear, né? Aquele vazamento. Depois do tsunami, né? Isso. E ficou complicada a situação. E mesmo com alguns meios de segurança que eles tinham para evitar, ainda assim causou danos e mortes
e por aí vai. Mas eles têm um conceito de preparação, parece que já adotado, justamente pela realidade do país deles. E botando assim nos dias atuais, assim, no Brasil, você lembra aquela história da professora que morreu para salvar o aluno e tal, que você até fez um vídeo, acho que falando sobre isso? Sim. E contrastando com o Japão, onde as crianças já recebem treinamento para esse tipo de catástrofes e tudo, você vê a diferença entre essas culturas com a cultura do Brasil, onde somos totalmente preparados. Treinamento de evasão, né? De evasão. De evasão, é que nós não temos, realmente, eu fiz um vídeo no canal sobre isso, porque nós não temos nenhum tipo de preparação em nossas escolas, né? Caso aconteça alguma emergência, nenhum deles sabe o que fazer. Talvez nem os profissionais, em maioria, não vou generalizar, né? Algumas escolas até, alguns já falaram que tem algum tipo, mas em maioria não tem uma... Aliás, eu vou falar, né, como profissional da área pública, tem escolas que nem extintor direito tem para caso tenha um incêndio. O extintor está vencido faz uma década lá, né, que não tem uma vistoria. Vou falar aqui de uma questão que eu tenho um pouco mais de conhecimento, que é a questão, por exemplo, de barragens. Você imagina, a gente teve a maior catástrofe socioambiental brasileira foi, né, o rompimento da barragem de Fundão lá em Mariana, aqui em Minas Gerais, né, matou 19 pessoas, atingiu mais de 500 mil, acabou com o meio ambiente e com algumas habitações aí no caminho, e até hoje você ainda não tem uma legislação que obriga as barragens, as empresas que têm esse tipo de estrutura, de terem lá os sinais sonoros, de treinar a população à evacuação, né? E são populações imediatamente afetáveis. Que dirá quem não tem uma ameaça assim real e gritante em cima da sua cabeça? Eu fiz até um cálculo outro dia que seria impossível das pessoas fugirem. Você como, né, está na região, né, jornalista, está na região, então provavelmente você ficou bem inteirado dessa situação de Mariana. Será que aqueles habitantes que estavam ali próximos, eles tinham pelo menos algum pingo de noção na cabeça que um dia aquilo podia estourar? Que eles, de certa forma, corriam algum tipo de risco? Ô, Fernando, no dia que estourou, eu já tinha cumprido meu horário de trabalho, eu voltei lá, eu fui escalado, tirei meu filho de 2 meses do meu colo e peguei o carro que passou aqui para me levar, e eu fiquei praticamente morando lá 2 meses, fazendo a cobertura. Depois que eu cheguei lá, eu morei num hotel 2 meses, fazendo a cobertura diária daquela tragédia. E eu posso te afirmar com toda segurança, todo mundo ali sabia que aquilo ali era uma bomba relógio, porque muita gente trabalhava lá na Samarco, mas, cara, é impressionante a anestesia mental que às vezes ocorre daquele pensamento que vai contaminando um ao outro, de isso não vai acontecer com a gente, não, isso não acontece, não, isso jamais vai acontecer. É uma anestesia mental, cara. E eu te falo, se esse tipo de medida que hoje as leis estão prevendo existissem lá, talvez não tivesse morrido metade das pessoas. Se tivesse soado um alarme, todo mundo ia correr. Mas na hora, idoso e tudo mais. Hoje, pra você ter uma ideia, eu até tenho feito algumas idas aí a outras barragens. Existe um termo, cara, que ele é até cruel e meio duro de você aprender, que chama área de autossalvamento de barragem. O que significa uma área de autossalvamento? É aquela área onde você se salva. Ou seja, se eu tentar salvar mais alguém, eu vou morrer. Se eu parar para levar minha mãe que está na cama e é idosa, eu vou morrer e ela também. Se eu resolver pegar meu pai na cadeira de roda, nós dois vamos morrer. Ou você se salva, ou ninguém se salva. Olha que coisa, né, cara? E existem essas áreas, elas são demarcadas e ninguém toma atitude, ninguém treina, ninguém faz nada. Nunca existiu no caso. Imagina quem não está debaixo da barragem. No caso,
lá, por exemplo, nunca existiu uma conscientização de risco, de preparação, de nada. Sempre a questão de nunca vai acontecer. Talvez seja daquela cultura, como eu falei, aquele paradigma já implantado na cabeça da pessoa, que até mesmo não vai acontecer, ou se acontecer, eles dão um jeito. Eles dão um jeito. Eles têm muito dinheiro, né? Eles dão um eles jeito, são ricos, eles dão um jeito. E no fim das contas aconteceu o que aconteceu. Então a gente vê que culturalmente dentro do nosso país existe a cultura da dependência. Totalmente da dependência. Acho que dá para chegar nesse consenso que nós fomos criados na cultura da dependência. Concordo. E na questão da facilidade, da preparação, até mesmo em questão, vamos abordar dentro dessa questão do que eles têm e o que a gente não tem, eles têm uma facilidade muito grande na aquisição de equipamentos para a sua preparação. Sim. Lá eles têm lojas especializadas, lá eles têm uma cultura de caça, por exemplo, de um outdoor muito maior que nós, aparentemente. Posso estar errado, mas eu acredito que não estou errado, em que eles têm uma cultura muito maior de outdoor do que nós, e eles têm muito mais facilidade na aquisição de equipamentos, tanto que eles têm lojas especializadas, muitas, relacionadas à preparação mesmo, direcionadas à preparação. E nós aqui temos uma cultura mínima, que nós estamos nela, né? Difundimos aí a preparação, a sobrevivência, os nossos canais e outros assuntos relacionados. Mas a gente não chegou, acho que talvez a gente não tenha chegado nem, como eu posso dizer, nem um terço ainda do que eles têm hoje, em termos como que eu posso dizer, em termos de estrutura para obter, para criar uma preparação. Vocês acham que a gente é capaz de chegar no mesmo ponto que eles estão, na facilidade de preparação? Mesmo a gente tendo essa cultura da dependência, você acha que a gente ainda vai conseguir chegar num ponto em aumentar esse grupo de preparadores e sobrevivencialistas, conscientizar as pessoas que elas não devem ser dependentes, e talvez trazer mais estrutura para as nossas preparações? Vocês acham que é possível isso? Acho que a gente vai conseguir chegar nesse ponto? Eu acho que o número de pessoas que se conscientizaram de um ano para cá, 1 ou 2 anos para cá, aumentou assim significativamente. Porém, acho que ainda é um número bem pouco expressivo em relação aos Estados Unidos. Temos lojas especializadas aqui no Brasil de equipamentos? Temos, só que é com preço absurdo. Surgiu novas marcas, novas lojas, mas ainda continua com preços muito elevados para a realidade, para a nossa realidade. E uma coisa também que eu tinha conversado com o Matheus há um tempo atrás sobre a questão de parques. Muitos parques são restritos para a presença do público, para que o público entre. Onde você vai treinar, né? Onde a gente vai treinar. Onde a gente pode praticar. Né? Isso. Ô Daniel, a gente inclusive conversou outro dia um negócio que eu até queria que você falasse um pouco mais sobre esse assunto. É a questão da arma de fogo, né, cara? Nós não temos acesso a isso. Tá aí uma coisa que nós não temos acesso também, né? Acabou. É uma coisa que... assim, aí já começa a facilidade que eles têm, que nós não temos. Eles podem se defender. A gente tem que se defender com estilingue. Porque muita gente fala assim, você pode, né? Não, mano, mas você consegue comprar, mas não consegue uma pinóia, você não consegue, é muito difícil. É muito difícil. Até mesmo, você pode ter até a posse da arma, mas o porte você não tem. Para tu ter porte, ou você é polícia ou você é bandido. O bandido, ele tá cagando, né? Ele vai ter o que ele quiser, a hora que ele quiser, e ninguém vai fazer nada, né? A lei, de fato, não faz sentido, né? Porque bandido não respeita a lei. É inerente à profissão dele não respeitar a lei, né? Exatamente. Né? Quem respeita a lei são as pessoas de bem. Exatamente. Bandidagem por profissão, né? E lá eles têm uma facilidade para comprar uma arma, e isso que vamos deixar bem claro, que lá não é que nem comprar pão na panificadora, né? Não é chegar lá e, olha, eu quero uma pistola, me vi aí. Não, lá você tem que preencher papéis também, você tem que não ter antecedentes criminais, não pode ser louco da cabeça e outras coisas mais.
Lá tem. Mas você sabe que existe uma filosofia, né, por trás disso tudo. O americano, ele meio que é revolucionário, né, cara? Ele por si só, enfrentou o colonizador, enquanto aqui a gente elegeu o colonizador para ele se tornar nosso patrono da independência, né? Na verdade, a gente pegou um português e falou assim, não, você deixa esse português e vira imperador do Brasil, né? Enquanto que lá eles botaram os caras para correr, né, cara, debaixo de tiro. E na Constituição deles, na Magna Carta, tá lá que o direito ao armamento é sagrado. Por isso, para que ninguém se submeta a um governo tirano, jamais, né? Enquanto que aqui é o contrário. Aqui tenta-se ao máximo transformar as pessoas em ovelhas, né? E fazer aquele rebanho. A você ser submisso ao governo. Exato. Aqui é o contrário. Né? Exatamente. Aqui é o contrário. Se vocês pegarem essa situação, o armamento é uma das questões, né? Lá tem uma facilidade. Aqui, como é que você vai se defender? Você pode até ter a posse, mas tu não tem um porte. Mas se a posse fosse fácil, já seria alguma coisa. Você poder defender o teu terreno, a tua propriedade, já seria alguma coisa. Já seria um passo. Mas não é fácil adquirir. Não é. Hoje o cara adquire uma arma como? O cara vai para um clube de tiro. Porque é o único jeito mais fácil do cara conseguir ter a arma dele. Ou seja, não, pra você ter uma ideia, tem que ser teoricamente um atirador. O cara procura esse caminho para conseguir adquirir a arma mais fácil. Pra você ter uma ideia, a gente é tão atrasado nesse tipo de lei, ô Fernando, ô Daniel, que isso é o inicinho, né, da coisa. A coisa é muito mais complexa, porque quando você permite o porte, você vai também ter que estabelecer o seguinte: e quão extensa é a minha possibilidade de legítima defesa? E a legítima defesa do patrimônio, ela é possível? Como é que ela é regulada? A gente não tem nada disso, cara. Hoje, cai na mão do juiz e você vê o que dá. Se um bandido entrar dentro da sua casa e você der um tiro nele e ele não tiver armado, por mais que você tenha tomado um susto, você tenha uma arma registrada, você sapeca um tiro no vagabundo, cara, você pode ser processado por homicídio, cara. Porque o cara não estava armado, não representava uma ameaça, mas eu tô tentando minha coisa, eu vou saber. Você vai responder por homicídio, né? Vai responder por homicídio. Não, responder na hora. Não, e se o cara tiver armado, entrar na sua residência armado e te pegar pelas costas, aliás, e tu pegar ele pelas costas, tu também vai responder porque tu não deu chance do cara se defender. Vai defender o cacete, vou dar nunca chance pra ele. Você vai dar chance, aí me diga, você vai dar chance pro bandido se defender? Tô aqui, ó. Isso. Ó, tem chance, hein? Ó, escuta aqui, colega. Eu vou dar um tiro em você, tá? Ó, você tem a chance de se defender. Eu vou te dar 5 segundos pra você se defender. Isso não existe, cara. Só existe aqui. Tá? Só existe aqui no nosso país. Aí você isso é uma evolução, cara, ainda, que a gente tem que passar. Não, a evolução vai ser difícil de acontecer, né? É igual a ideia aqui, pegando o gancho que o Daniel falou, de você poder praticar, por exemplo, uma atividade. Você pega os Estados Unidos, tem muitas áreas lá, você tem muitas áreas, você pode ir praticar uma atividade de campo, principalmente para quem faz muito outdoor, o camping, que querendo ou não, ele é um treinamento para a sobrevivência, a pessoa pode ir à vontade. Até porque ela vai à vontade e vai com a espingarda embaixo do braço. Se aparecer um louco aloprando no meio do mato, ele sapeca tiro. E se aparecer alguém lá, vai justificar isso. Ele vai dizer, o cara tentou me agredir, ou tentou me assaltar, eu atirei no cara. E lá, se você mata um bandido, você é vangloriado. Você não vai responder um crime. O cara, né? Talvez por isso que lá seja, por mais que, às vezes o pessoal pensa, não, o pessoal tem armamento, vira a terra do faroeste. Não é bem assim. Porque a partir do momento que o cara sabe que você pode se defender, ele pensa 2 vezes, né? Só você que tem, né? Sim, claro. Quando você sabe, não, eu tenho, mas todo mundo tem. Então, se você for injusto, você tá cercado, cara. Exatamente. E lá, os caras conseguem fazer a prática deles tranquilo, à vontade. Aqui, eu particularmente, eu tenho medo, cara. Eu tenho medo de, em alguma região aqui, praticar uma atividade que não seja uma região, que não seja uma propriedade
privada de alguém, que não seja um sítio, uma chácara, alguma coisa fechada de alguém, que teoricamente ainda você tem um pouco de segurança, porque os caras não respeitam nada, os caras não respeitam limites, né? Mas você ainda tem um pouco de segurança. Fora isso, se você for fazer uma atividade num lugar público, aberto, qual é o risco de você ser assaltado? Como ocorreu aqui, foi aqui no Paraná, se não me engano, foi uma moça que ela... Agora eu não lembro, mas acho que foi o Morro do Anhangava, tá? Aqui perto de Quatro Barras, né, aqui no Paraná. A moça estava fazendo a trilha dela lá, né? Fazendo o trekking dela, e ela foi assaltada no meio da trilha. E tanto que, aliás, ela foi assaltada, daí ela fugiu, nesse fugir ela se perdeu e ficou lá, se não me engano, 3 ou 4 dias lá, né? Perdida lá em cima no Morro do Anhangava. Porque aí você vê onde é que chega. Tava lá numa trilha, cara. O Anhangava, eu já subi ele. Não é uma altitude baixa. E tinha malaco na metade do trajeto, cara, para roubar o pessoal que tava subindo para fazer o trek. Entendeu? Já fui fazer gravações para o canal em locais, em ambientes mais mateiros. Quem conhece o canal e acompanha lá, viu alguns vídeos que eu fiz de equipamento, em que eu estou em área lá que tem um rio, que eu fui num lugar mais aberto para criar um ambiente legal, até porque o tempo era bom, a claridade ajudava e tudo. Cara, você entra com medo, porque nós entramos para dentro do mato uma boa distância, cara, um lugar que não é um lugar comum de ter pessoa transitando. E entrando lá para dentro, 2 maluquinhos vindo. Ou seja, noia tem em todo lugar, cara. Então você tem medo de fazer uma atividade. Fora outras situações, como ocorreu, tá? Isso aí foi mês passado, foi poucas semanas atrás, e que até eu cheguei a comentar com o pessoal no grupo que a gente tem, acho que vocês chegaram a ver no nosso grupo lá, de produtores, que o cara foi pescar nas cavas, aqui na região metropolitana de Curitiba, e quando o cara estava saindo, tá? O cara estava saindo das cavas, estava voltando para casa, a guarda municipal abordou o cara e matou o cara com um tiro no peito. Aí alegaram que o cara estava armado, não tinha arma nenhuma, o cara estava com o equipamento de pesca dele, né? Aí, como não tinha arma nenhuma, aí eles vieram com outra história dizendo que tinha uma pessoa junto com ele que atirou neles, por isso eles abriram fogo. Essa pessoa nunca foi achada. O homem que for morto, ele é 20 anos funcionário de uma empresa, tá? O cara que trabalha 20 anos numa empresa, ele não tem tempo para ser bandido, né? Para ser ladrão, para ser bandido, certo? O cara tinha família, deixou 2 filhas, aí... Você acha que, por exemplo, aqui na região metropolitana, por sinal, a cidade onde eu trabalho, uma área, você acha que eu penso como? Será que eu não fico com medo? Você acha que eu não fico com medo, por exemplo, de entrar, o cara entrou para pescar, saiu e tomou um tiro no peito, eu vou entrar lá para fazer um camp, às vezes com equipamento, com uma faca ali, né? Todo camuflado, né? Camuflado, é capaz dos caras me fuzilarem. Entende? Isso dificulta a preparação para todo mundo. Dificulta, nem todo mundo tem uma chácara do lado ali que pode chegar e fazer uma atividade material lá dentro. Pergunta se esses caras iam tentar roubar nego se aqui todo mundo andasse armado. Não roubava. Não roubava. Eles iam tomar tiro. Não roubava. Aqui, como nós estamos falando lá, o americano ele tem a posse da arma e ele tem o porte da arma. Não é a terra do faroeste, porque você não vai dar uma de louco sabendo que você tem toda uma sociedade em volta de você que também tem esse poder de fogo. Então o cara vai, faz atividade, se um der uma de louco, ele sapeca mesmo. Aqui não. Aqui, como eu falei, você vai pro mato, vai com estilingue, né? Se aparecer o bandido, você dá uma cetrada nele. Né? Se aparecer o ladrão, você dá um tiro de cetra nele. Não, a gente não... E sobre... Nem que seja de honra, né? Nem que seja de honra. E sobre a autonomia que os Estados Unidos têm, que todos os estados ali têm a sua autonomia de criar leis. O que vocês acham sobre isso? Eu acho muito favorável. Eu acho muito favorável. Favorável? Eu acho que lá os estados têm liberdade para criar suas leis. Não depende de um estado maior, né? Tem, claro, as leis do estado maior, mas eles têm liberdade para desenvolver suas próprias leis e exercê-las de fato com vigor, certo? Aqui não, aqui na verdade até muitas vezes municípios têm leis, é óbvio, tem suas casas de legisladores, né?
mas em compensação parece totalmente ineficiente. Eles estão ali só para, talvez, gerenciar e fiscalizar entre aspas, tá? Os recursos que o município, que o Estado recebe, o repasse para quem vai, para quem não vai, o que vai investir, vamos fazer uma obra, o Estado permite, permite, então vamos superfaturar um pouquinho em cima, vamos, então legal, né? Eles vão e fazem. Só para isso. Enquanto lá os estados, não, eles criam leis no contexto geral, contexto penal, né, criminal, tem suas próprias leis, tanto tem estados que têm pena de morte e outros não, tá? Mas e os que não têm pena de morte têm leis super severas, né? E aqui não. Aqui um estado tem uma realidade, o outro tem outra, mas eles têm que seguir a mesma legislação. É isso que eu acho que não dá certo. Por isso que eu acho que eles têm uma vantagem muito grande nesse sentido. Organizacional mesmo. Exatamente. Questão organizacional. Eu acho assim. Pode falar. Na questão assim das leis, eu acho que até no Texas, acho que o porte de arma não velado, acho que até é permitido. Se eu não me engano, acho que eu li uma matéria falando sobre isso. Vocês confirmam? Eu não cheguei. Não tenho certeza. Eu sei que em Manhattan é proibido arma, igual aqui. É quase igual aqui no Brasil. Você não pode ter arma em lugar nenhum. Mas no estado de Nova York, sim. Cada um vai adaptando ali à medida do que precisa. Né? E eu acho que o americano não tem pudor de mudar a coisa quando precisa, não. Aqui tudo é um drama, cara. Tudo é uma ópera, bicho. Parece que tem alguém que vai morrer chorando lá, cantando. Morreu. Sabe? Aqui tudo é um drama, cara. Tudo é uma dificuldade, cara. A gente tinha que sentar, pensar, agora nós vamos fazer isso, beleza? Beleza. Não, aí fica lá o político, aí junta exatamente isso que vocês falaram, o cara lá do outro estado que não tem nada a ver com isso, o cara, sabe, de um estado que não tem nem população armada, não tem nada, no meio do sei lá da onde, e vira e decide pelo país inteiro, cara, sabe? E você tem que fazer acordo com esse tipo de gente. Sabe? É muito complicado, cara. É muito complicado. É que nem esse lance de esquerda e direita. Parece que um foi criado para discordar do outro. Simplesmente. E eles estão ali para. Às vezes é para beneficiar todos, mas eles vão. Um vai discordar do outro só porque um é direita e o outro esquerda. E quando for conveniente, eles vão sair abraçados. Vão se abraçar. Verdade. Se for conveniente, eles vão se abraçar. Entendeu? Mas, tendo por base, nós temos uma cultura de dependência, nós temos uma ignorância, um código de leis disseminado, institucionalizado, né? Um código de leis muito frágil, muito fraco e frágil, né? Que além de ser fraco nem é seguido direito e é muito confuso, diga-se de passagem, tá? É muito confuso. E no caso também nós temos, com certeza, por causa dessa cultura, uma dificuldade muito maior, às vezes, para realizar uma preparação. Uma desvantagem, vamos chamar de desvantagem, uma desvantagem muito grande. Para nós direcionarmos aqui para a conclusão disso tudo, o que vocês acreditam que um preparador brasileiro pode fazer para conseguir realizar uma preparação, digamos assim, a contento? Uma preparação que possa garantir alguma chance para ele nas situações de crise, nas situações aí de catástrofe, e não ser tão dependente do Estado, ou principalmente não ser dependente do Estado, na visão de vocês. Eu acho que a solução, ela deve, me parece, passar pelaquela coisa da microcomunidade. É você começar ali a ser amigo dos seus vizinhos, ser amigo, sabe, e crescer nessa rede de amizades e de colaboração e também já de segurança, que é uma coisa que vai te servir hoje
e vai te servir posteriormente também, caso realmente estoure uma crise aí. Você, né, começar a ter uma colaboração dos vizinhos para sua segurança e para aquilo também, e daí a pouco, se tudo mais der errado, tá todo mundo um olhando pelo outro, os recursos começam a circular entre nós, porque, cara, sinceramente, se você ficar esperando o Estado legalizar a arma, o Estado legalizar formas de você poder sobreviver, organizar a sua evacuação de um lugar que tem perigo, você já era, cara. Esquece. Isso não vai acontecer no médio prazo, eu acho, cara. Infelizmente, eu sou muito pessimista e não adianta quem for ser presidente, cara. Tudo aqui é aquela rede de favorzinho, entendeu? Então você vai ter que molhar a mão de muito caboclo aí. Eu sou muito pessimista, eu acho que é isso. E outra, cara, é aquilo que a gente falou no nosso primeiro podcast, velho. Se municie de conhecimento, porque se tudo mais der errado, às vezes você mesmo resolve, cara. Foge, some, dá um jeito. Na sua visão, Daniel, o que você acha que um preparador pode fazer para conseguir fazer uma preparação melhor, para conseguir, digamos, criar uma preparação em meio a toda essa cultura de dependência que o nosso país tem? Basicamente é isso aí mesmo que o Matheus falou. Ainda coloca aí a parte do planejamento pessoal e familiar que nós temos que ter para conseguir essas coisas. Que não basta o cara só querer comprar equipamento, mas ele tem que planejar, porque ele tem a conta de luz, ele tem a conta da água, ele tem que pagar o colégio das crianças, ainda tem que sobrar para fazer um planejamento. Só complementando essas coisas que o Matheus falou, que ele está coberto de razão. Eu, na minha concepção, também concordo com o Matheus no conceito de que você deve formar comunidades. Eu acho que a comunidade é uma coisa que fortalece muito a preparação, principalmente dentro da nossa realidade, tá, social. Formar comunidades de preparadores, e quando eu digo é conscientizar os seus vizinhos sobre a questão da segurança, criar grupos, tá? Que tentar tornar esse grupo cada vez mais independente quando possível nas situações de segurança, nas situações de um cuidar, né, da segurança do outro, um tá ciente do que está acontecendo com o outro. Isso ajuda muito em questão de segurança. Quando você tem grupos de pessoas que são todos preparadores, muito melhor, que existe uma troca de ideias, e eu acho que você que está ouvindo esse podcast deve ter isso em mente, que não existe o preparador solitário, tá? O ser humano, em estudo, comprovadamente, ele não foi feito para ser sozinho, ele foi feito para viver em comunidade, para viver em grupos, tá? Então, tenha os seus grupos de preparação, forme os seus grupos, faça suas preparações de acordo com as informações que são passadas com relação a alimentos, com a água. Tem essa preocupação, principalmente, não é só comprar equipamentos de trekking, não, de coisas assim, água, alimento, são os pontos fundamentais. Tenha planos de fuga, tenha um planejamento de evasão, tenha um planejamento de permanência em caso de crise, e tente se preparar cada vez mais e ter cada vez mais planos para ser independente de um sistema, ok? Essa é minha concepção básica em cima disso. Encaminhando o nosso podcast para o final, eu agradeço a todos vocês que nos ouviram, mais esse podcast, esse programa Preparação Crítica, e a gente se vê, eu, Fernando Zimmermann, Daniel De Luca e Matheus Carcará, no próximo programa, no próximo Preparação Crítica. Um abraço a todos vocês e até o próximo programa. Esse foi mais um podcast do canal Preparação Crítica. Se você gostou, não deixe de acompanhar os nossos outros trabalhos no YouTube. Basta fazer uma busca simples pelo canal Missão Carcará, pelo canal Sobrevivencialismo Alfa e pelo canal Sobrevivente Urbano. Você vai encontrar muitos conteúdos feitos de forma prática e objetiva para trazer mais conhecimento e informação para você.